E Débora, o candidato à presidência Ronaldo Caiado, do PSD, que também participou dessa série de sabatinas na manhã de hoje em São Paulo, comentou o caso envolvendo Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Para Ronaldo Caiado, o caso mostra o envolvimento do governo com corrupção, assunto que também está em destaque no site da CNN Brasil. Marcola teria recebido o pagamento da empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Fábio Luiz Lula da Silva. Caiado disse, abre aspas, o escândalo do príncipe chegou na antessala do rei, fecha aspas. Marcola admitiu ter recebido recursos de Roberta, mas negou irregularidade. Disse que se tratou de um empréstimo pessoal já quitado. A Polícia Federal também investiga a atuação de um empresário do setor de tecnologia da Dataprev com o filho do presidente, com a amiga dele, Roberta, e com o lobista conhecido como Careca do INSS, em negociações envolvendo contratos do governo federal. Falando em Polícia Federal, a PF já pode começar a investigar novas suspeitas de tráfico de influência no governo federal que envolvem o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Essa autorização foi dada agora pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. As outras haviam sido dadas pelo ministro André Mendonça. Quem vem trazer mais detalhes conosco aqui já na tela é a repórter Thaisa Medeiros, está acompanhando o caso aí de Brasília. Thaisa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri, a você e a todos. Exatamente isso, o ministro Flávio Dino já autorizou a Polícia Federal a dar início a essas investigações, a terceira linha de investigação sobre a atuação de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, e esse contato dele com o governo federal, a forma como ele atuava, como empresário, facilitando também, como supõe a Polícia Federal, a investigação que andou até agora a respeito de aberturas aí do governo federal para as negociações desses outros empresários. Então, esse terceiro inquérito foi aberto aí pelo ministro Flávio Dino, autorizando a Polícia Federal a dar andamento à apuração. Os demais estão nas mãos de André Mendonça e também falam sobre esse tráfico de influência e essa suposta corrupção que teria aí feito Lulinha, nesse andar dele pelo governo federal. A suspeita da Polícia Federal é que ele utilize esses acessos tanto como filho do presidente da República, quanto também pelos contatos que tem no governo federal, para também abrir as portas para esses empresários e conseguir também vender esse acesso para eles, obtendo vantagens em relação a isso. Essa é a principal suspeita da Polícia Federal. E esse terceiro inquérito trata justamente, então, sobre esses moldes desse funcionamento que Lulinha comandava, essa forma como ele atuava no governo federal. É isso que a Polícia Federal agora vai se debruçar sobre. O primeiro inquérito, a gente lembra, foi aberto também na semana passada, todos são muito recentes, e o ministro André Mendonça autorizou a investigação sobre a atuação de Lulinha no Ministério da Saúde especificamente, que ele teria atuado para liberar a regulamentação de alguns medicamentos com base de cannabis medicinal e medicamentos esses que inclusive eram comercializados por uma empresa que tem como sócio o Careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Isso não tem nada a ver com a investigação do INSS, mas foi descoberto durante a operação Sem Desconto, que também mirava aí o Careca do INSS, também aparecia o nome de Lulinha nessa investigação. Então foi uma outra descoberta à parte. A segunda investigação que mira Lulinha é sobre a Dataprev, uma atuação focada em empresas de tecnologia. O que a PF suspeita é que ele tenha facilitado a realização de contratos com algumas empresas, uma empresa específica que tem 4 contratos na ordem de 55 milhões de reais nessas tecnologias voltadas para a Previdência Social. Então, essas duas atuações já ganharam destaque, já foram autorizadas, já estão acontecendo aí pela Polícia Federal, já estão sendo encabeçadas essas investigações e agora uma terceira começa também sobre essa atuação mais vertical no governo federal. A Polícia Federal quer entender como se davam, então, essas negociações de Lulinha dentro dos poderes. E aí a defesa de Lulinha alega
alega que há uma tentativa aí, eles falam justamente numa instrumentalização dos setores da PF para atingir as eleições, abro aspas. Setores não estão usando independência e autonomia com a responsabilidade necessária, é isso que dizem os advogados de Lulinha. Eles também falam em fishing expedition, que é a pesca probatória, quando se usa, né, algumas informações obtidas por meio de outras operações para conseguir também avançar e imputar outros crimes para uma mesma pessoa. Então essa é a defesa que é feita pelos advogados de Lulinha, essa é a alegação que eles dizem que não há nenhuma irregularidade, tanto que já se chega aí na terceira apuração, em uma terceira vertente de apuração e até o momento nada ficou comprovado. Volto com vocês. Thaisa Medeiros, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Deixa eu trazer o Pedro Venceslau aqui comigo. Meu caro, boa tarde. Conosco aqui, o PT já tem uma decisão sobre permanecer ou não com Marcola no comitê de campanha à reeleição de Lula? Me disseram os dirigentes do partido que, pelo menos por enquanto, ele fica. Não há uma mudança no organograma da pré-campanha, agora a campanha do presidente Lula. Vamos lembrar o que aconteceu. No dia 21 de julho, o Marcola, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, foi exonerado, saiu no Diário Oficial a exoneração dele do cargo de chefe de gabinete do presidente da República. A explicação na época, a gente deu essa notícia aqui no 360, foi que o Marcola assumiria na campanha o papel que ele tinha no Palácio do Planalto. Ou seja, organizar as agendas do presidente, só que agora com essa liberdade de estar na campanha e não no governo, porque as agendas passam a ser muito mais eleitorais. Então, no comitê, a ideia naquele momento era que ele trabalhasse ao lado, fizesse uma dobradinha com o Gilberto Carvalho, petista histórico, amigo do presidente Lula e que já vinha cumprindo um pouco esse papel no comitê do Lula. É uma mudança, inclusive, considerada praxe natural quando o Lula é presidente, vai disputar a eleição. Aconteceu isso com a Dilma também, quando ela era presidente candidata à reeleição. O núcleo em torno acaba se deslocando para a campanha. Porque qualquer deslocamento presidencial, qualquer agenda é um empreendimento. Tem que mandar uma equipe precursora, tem que organizar a viagem, tem que ver como é que vão ser os gastos dessa viagem, quem vai pagar o quê. O partido é que paga, por exemplo, o combustível da aeronave, ou se o presidente for dormir no local, onde vai ser, como é que vai ser isso, questões de segurança, etc. Além disso, tem aquela conversa política, mas aí quem cuida disso é uma outra ala do comitê. Então, ele estava despachando lá normalmente, porque há quem diga que o governo ou o PT, gente, pelo menos parte do partido já sabia ou já esperava que ele fosse, que essa notícia sairia, que ele pediu um empréstimo para Roberta Luxinger. Mas, se fosse assim, por que então mantê-lo na campanha? Bom, o fato é que no domingo agora, na convenção do presidente Lula, ele estava lá, o Marcola, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, ele ajudou a organizar aquele evento, cuidou de toda a logística do deslocamento do presidente da República, portanto, peça-chave. Então agora o PT mantém, porque dentro do partido majoritariamente prevalece a ideia de que ele não cometeu nada de errado, nenhum crime, fez um empréstimo, segundo ele, pagou esse empréstimo sem nenhuma ilegalidade. Agora, por mais que não tenha nenhuma ilegalidade envolvida, outros petistas ponderam que não é de bom tom o chefe de gabinete do presidente da República recorrer a um empréstimo de alguém que tem envolvimento com a figura do careca do INSS, que faz esse papel um pouco de lobista. Não que o lobista, que esse lobby tenha também algo de ilegal, mas é mais recomendável, até para evitar desgastes, que qualquer tipo de empréstimo seja feito no banco, faz lá um empréstimo consignado, ou pede para algum amigo que não esteja envolvido diretamente na política ou com outros personagens polêmicos. Causou um desgaste, esse desgaste foi criticado, teve muita gente dizendo que ele errou de ter feito esse empréstimo, por mais que esse empréstimo tenha sido já pago, devidamente quitado, e o pessoal está cobrando a comprovação. Cadê a comprovação de que ele realmente quitou esse empréstimo com a Roberta Luxinger? A leitura no PT, e isso é consenso, é que esse episódio causou muito constrangimento para o presidente Lula, que ele tem que administrar a própria campanha e não tem espaço para ficar administrando esse tipo de desgaste, apesar do Marcola ser alguém da confiança do presidente da República. Ele já está tendo que administrar uma crise política que envolve o filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, que é alvo de 3 investigações em 3 frentes diferentes pela Polícia Federal, com vazamentos que acabam alimentando a campanha do adversário.